Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria ter vós outros aqui no nosso canal. Obrigado aos irmãos que estão se inscrevendo, dando gostei nos vídeos. Obrigado de coração, de verdade. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas aqui no nosso canal aqui, né? Às vezes está aqui. É como tem muitas pessoas dentro da igreja, só para observar. Não estão para ajudar, não estão para aprender, não estão para nada. Eles estão só para observar. E qualquer falha, eles vêm e apontam o dedo. Amém? Tem muitas pessoas assim, infelizmente. Nós podemos criticar, eu aceito crítica das pessoas. Amém? Eu aceito, em nome de Jesus eu aceito, e em nome meu também, porque eu reconheço as minhas falhas, eu sei que sou falho, não sou perfeito, assim como ninguém é perfeito. De vez em quando faço críticas aqui a canais, a pessoas, né? E tem pessoas que não gostam, né? Ora, minha gente, você entra num canal de YouTube, é público, minha gente, você vira personalidade pública. Agora, você não pode faltar com respeito. Você não pode faltar com respeito às pessoas. Isso eu não falto com respeito a ninguém, né? A gente falar das crenças das pessoas, né? Aqui não é faltar de respeito, como tem muitas pessoas que me respondem e dizem: você me faltou com respeito porque você está criticando as minhas crenças. Olha, se alguém vir rebater as minhas crenças, eu tenho como provar o porquê. Por exemplo, o porquê eu creio no Senhor Jesus Cristo, o porquê eu prego o Evangelho, né? Eu tenho isso. Agora, as pessoas que não têm nada para falar, falam que é falta de respeito quando elas não têm saída, não é verdade? Meus amados irmãos, mas nós não estamos aqui para olhar os defeitos dos outros. A gente está aqui para ajudar. Afinal, né, a nossa missão aqui na Terra é ajudar os irmãos. E olhando para ajudar os irmãos, eu quero meditar com os irmãos aqui no capítulo 19 de João, que diz assim. Bom, vou ler aqui somente aqui no versículo... Aqui no livro, no 3, vou começar aqui no versículo 3, que diz assim: então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e não serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Certo, até aí tudo certo. Perguntaram-lhe então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Então responde Jesus aqui: Moisés, por causa da dureza, né, dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém que qualquer que repudie a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, certo? Prostituição e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber este conceito, mas só aqueles a quem é concedido, pois há eunucos que nascem assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Bom, aqui nessa parte aqui eu não vou comentar sobre os eunucos, né? Quem teve umas pessoas que se fizeram eunucos, foi aquelas que se quiseram ser castradas, né? Para perder os hormônios, a vontade de ter relação sexual e tudo mais, certo? Essas são as pessoas que foram castradas, né? Tem gente
quis essa opção de ser castrado, né? Foi lá no saco e cortou. E a pessoa já não tem mais desejo. E outras já nasceram eunucos, né? Que não tem, né, desejo nenhum. Né? Um homem nasce, não tem desejo pela mulher, sexo oposto tão pouco. Né? Não tem. Então, uma pessoa dessa é eunuco. Tá? Então, amados irmãos, um dos maiores, não é dos maiores pecados, porque os pecados são, o pecado, ele é igual, né? Só que os pecados têm um peso, né? De cobrança, de dívida, né? Ele tem um peso, né? Todo pecado não existe pecadinho nem pecadão, mas os pecados têm peso, né? Não é o mesmo a pessoa matar um ser humano do que roubar um celular, por exemplo. São pecados completamente diferentes, com peso diferente e com pagas diferentes, né? Dentro das igrejas, dentro das comunidades evangélicas, outras comunidades também, existem bastante, muito. Me recordo que quando eu era secretário da igreja, se vinha muito, mas muitas pessoas que, por exemplo, na Assembleia de Deus, as pessoas eram excluídas antigamente. Hoje em dia eu não sei como está, né? Antigamente eram excluídas do rol de membros da igreja quando a pessoa cometia o adultério, no caso de uma pessoa casada, né? Pessoa casada, e cometia quando a pessoa não era casada, quando era um jovem, cometia fornicação, né? Que é um jovem que comete ato sexual com outra pessoa, com o mesmo jovem da igreja, com outra pessoa fora da igreja, então ela cometeu a fornicação. Então é bem comum isso nas igrejas no Brasil. Isso é muito comum, isso acontece com muita frequência e é um pecado, o pecado sexual é um dos pecados que existe com mais frequência, que existe mais dentro da igreja, que é o pecado da prostituição. Muitos, mas muito mesmo, meus irmãos. E vendo aqui o que Jesus falou, que tem muita gente que tem medo disso, que Jesus diz, olha, você só pode dar carta de divórcio ou para sua esposa ou para o seu esposo no caso que se cometeu o adultério. Se a sua esposa cometeu adultério contra você, irmão, você tem direito de dar a carta de divórcio. Você pode se separar dessa irmã tranquilamente e casar-se com outra, ok? E assim a irmã, se o seu marido cometeu adultério, se deitou com outra mulher, certo? Porque adultério, no caso que é casado, adultério e fornicação se torna o mesmo. É a mesma coisa. Pecado é a mesma coisa, tá? Só os nomes que diferenciam. Para jovem, fornicação, e para casados, adultério, né? Porque ali é só uma carne, então adulterou. Aquilo ali foi adulterado, né? Aquilo ali foi modificado, né? Então aquilo ali foi modificado, então aquilo ali se chama adultério. Então, amados irmãos, a pessoa tem direito, né? O irmão ou a irmã que foi traído dá a carta de divórcio, se divorciar dessa pessoa, né? Não tem mais o porquê ficarem juntos, né? Já que houve uma traição ali. Então, o que acontece no nosso meio é que muitas pessoas estão se casando e não conhecem muito bem o parceiro. E quando na hora que vai comer o sal junto, é que conhece realmente a peça. E que muita gente está se separando aí, né? Muita gente está
dando carta de divórcio, se divorciando, e muito crente se escandalizando porque Jesus disse: vocês não podem dar carta de divórcio a não ser que seja por causa do adultério, né? Não sei por causa disso. Ora, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria. Eu conheço muitos pastores que são casados 2 até 3 vezes, não deram certo com as suas esposas, ficaram casados 15, 20. Eu conheço um pastor que ficou casado com a sua esposa 30 anos, certo? 30 anos, ou mais de 30. E um belo dia resolveram se separar, porque não estava dando certo mais, né? Já estava saturado tudo, né? No seu relacionamento. Então, para não brigar e para não ter outras coisas, então cada um vai para o seu lado. E ele, por exemplo, já casou outra vez. A irmã, eu não sei, que ela mudou aqui da cidade, aqui, eu não sei se ela casou outra vez, mas ele já casou, ele já casou umas 2 vezes já. Agora, tem muitos irmãos que dizem que é pecado. Tem irmão aqui, né, eu já vi irmãos aqui, por exemplo, aqui no YouTube, aqui, que eu não conheço, tem irmãos que eu não conheço, mas vejo os vídeos deles falando que não, isso aí é pecado, isso aqui não sei o que eu nem sequer faço live com esse tipo de pessoa que casou 2 vezes porque não é de Deus, Deus condena, que não sei o que. Ora, meus irmãos, vamos usar mais a sabedoria de Deus, do Espírito Santo. Como é que Deus vai lançar no inferno uma pessoa que separou? Isso aqui, Jesus disse isso aqui, meus irmãos, para quê? Para que não acontecesse igual que na época de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento, né? As pessoas conservar mais os seus casamentos, porque senão, meus irmãos, como seria? Que bagunça não seria? Se hoje em dia já é um pouco bagunçado, né? Pessoas divorciando todos os dias. Eu conheci uma irmã que ela casou, ela não ficou, meus irmãos, nem 2 meses casada e já mandou o camarada embora. Se separaram. Não ficaram nem 2 meses casados. Pra vocês terem uma ideia. Isso que eu conheço, eu só conheço essa história aqui. Imagina as outras histórias que tem por aí de pessoas que casam hoje e amanhã se separam. É muito. Então Jesus disse assim: só nesse caso vocês podem se separar. No caso de que um traiu o outro, certo? Mas senão não pode dar. E aí tem gente que leva ao pé da letra. Vai pro inferno porque a palavra está escrita assim. Vem cá, irmãos. O ladrão da cruz era batizado? Não era, né? Mas Jesus deu a salvação para ele ou não deu? Não deu? Então, Jesus fez uma comparação seguinte: nós temos que ler a palavra de Deus, entender e ser sábio. Jesus falou uma parábola o seguinte, eu agora não me lembro onde está escrito nos evangelhos essa parábola agora. É a parábola dos trabalhadores. Jesus, eu vou buscar aqui e vou dizer o livro. Jesus disse o seguinte: ele chamou os trabalhadores para trabalhar, certo? Espera aqui, irmãos. Ele chamou os trabalhadores para trabalhar e... deixa eu ver o que é esse daqui. Aqui está em Mateus capítulo 20. Capítulo 20. Eu vou até ler aqui essa parábola aqui. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 da manhã,
ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Vai vocês também. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados, por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, os mesmos que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, aqui essa parábola fala muito bem, amados irmãos, dessa coisa de nós queremos julgar os nossos irmãos, de dizer que fulano vai para o inferno, que fulano não vai subir para o céu por causa disso aí, né? Ah, irmão não vai porque está no segundo, terceiro casamento. Não, esse irmão aí não sei o que, não sei o que. Ora, quem é o dono da vinha? Quem é o nosso dono aqui? Quem é que dá a salvação? É você, meu irmão? É você que está julgando o outro aí, dizendo que o outro não vai, que vai para o inferno? Nós precisamos, meus irmãos, meditar um pouco, ler a palavra de Deus e ver o que Jesus quer dizer para a gente, as coisas da Bíblia, as coisas do Evangelho. Vocês viram que o patrão chamou às 3, às 5, né? Até às 5 da tarde os sujeitos trabalharam 1 hora lá e receberam o mesmo que os que trabalharam desde a manhãzinha. Ora, Deus é Deus, Ele dá salvação a quem Ele quer, né? Não é por causa, eu acredito, não é porque está escrito aqui que tem que dar carta de divórcio só por adultério, né? Só por adultério que a pessoa está correta. Não. Se a pessoa está vivendo com um camarada que, por exemplo, que bate na mulher, por exemplo, um camarada que agride a mulher verbalmente, como é que a mulher pode estar casada com um sujeito desse o resto da vida? Será que Deus quer que uma mulher fica com um homem desse aí pelo resto da sua vida? Aí vai falar com o pastor manda orar, manda fazer jejum, manda fazer isso, manda fazer aquilo, e o camarada não muda? Ou então você ficar casado com uma mulher que não vale, né? Será que a gente tem que passar o resto da vida com um sujeito ou com uma sujeita, né? Que você não está contente? Que você não está feliz? Será que Deus quer te ver infeliz pelo resto da sua vida? Não, irmãos. Assim não funciona. Assim não funciona. Não é porque Deus falou, só tem que dar cartas por adultério. Não é assim, meus irmãos. Deus não quer te ver infeliz, Deus não quer te ver aí na sarjeta, vivendo uma vida desgraçada por causa de uma pessoa que você casou, por causa de um erro. Então quer dizer que todo mundo, você pode errar em tudo, você pode errar em tudo na vida, mesmo no casamento. Isso aqui as pessoas erram. Olha para uma pessoa, que maravilha, não sei o que bombonzinho ou que bombonzinha, que bonita, que linda, se apaixona, os dois se apaixonam. Aí quando vai comer o sal, é aquela brigaiada, é aquela infelicidade. E aí tem que ver, vocês acham que tem que viver pelo resto da vida assim? As pessoas umas agredindo verbalmente, aí passa da agressão verbal, já passa a agressão, né? Os tipos de agressão, né?
Deus não quer isso para ninguém. Então esses pregadores aí, esses crentes aí que gostam de ser justo, isso não leva vocês a lugar nenhum. Essa justiça doida, essa querer ser santo demais. A santidade, sabe onde é que tá? Na consciência. Na consciência. E Deus está no amor, Deus está na felicidade. E onde não existe amor, não existe Deus. Não existe Deus. Onde não existe amor e não existe alegria, Deus não está no negócio. Deus não está aí. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Amém? Deus abençoe.